Olá! O vídeo de hoje é para você que quer começar na consultoria de imagem. Aliás, essa é a pergunta que eu mais recebo no Instagram. Como eu faço para dar o primeiro passo e me tornar uma consultora de imagem e estilo? Eu sou a Isha Correia e esse é o canal DNA de Estilo. Bom, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês quais são as coisas que realmente funcionaram lá nos meus primeiros dias como consultora de imagem. Eu vim de uma área diferente, eu era professora de inglês e tradutora, e na minha pós-graduação em tradução eu tinha que traduzir um livro e eu escolhi um da Nina Garcia. Até tem, em homenagem a ela, alguns vídeos aqui falando dos livros dela. E quando eu comecei a traduzir, a entender mais sobre estilo, eu fui me apaixonando. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a estudar primeiro estilo para mim mesma, para eu me vestir melhor, e depois fui me apaixonando e comecei a fazer a formação mesmo para me tornar consultora de imagem. O que eu quero que você guarde dessa ideia é que o que você faz antes de ser consultora te ajuda. Então, no meu caso, como eu já era professora, depois de um tempo que eu estava atuando, eu fui chamada para dar aula em uma escola de consultoria de imagem. Isso me ajudou demais, porque eu já tinha o conhecimento da sala de aula, aquilo me deu mais segurança para atuar e, consequentemente, para atuar como consultora de imagem também. E eu vejo a consultoria como aulas particulares, de fato. Então, os talentos que eu já tinha desenvolvido como professora de idiomas me ajudaram a dar esses passos na consultoria. Então, eu te aconselho a não ignorar o que você fazia antes. De repente, se você era advogada, você tem um conhecimento sobre o dress code dessa profissão, como se vestir para ir ao fórum, por exemplo. Então, você é a melhor pessoa para ajudar advogadas. Então, pense no que você fazia antes e como isso pode te ajudar a caminhar na consultoria de imagem. Outra coisa é você saber pedir ajuda. No meu caso, por exemplo, antes de eu realmente fazer toda a minha transição de carreira, eu busquei uma coach que trabalhava com gestão de carreiras de moda, que é a Angela Valieira. Então ela me ajudou a entender o que eu precisava fazer antes, durante e depois dessa transição. Então procure uma mentoria, procure coach, qualquer coisa que você sinta que vá te orientar a tomar as melhores decisões. Porque justamente por eu ter tido ajuda, eu não cometi certos erros. Então eu te aconselho a planejar com a ajuda de alguém mais experiente que você. Outra coisa interessante é você pensar nessa questão do empreendedorismo mesmo. Eu falo aqui em vários vídeos que você, para empreender, você vai ter que planejar. Então, você é empresa. No início, eu fazia tudo sozinho. Então, eu era o financeiro, eu era a recepcionista da empresa, eu era a pessoa que presta o serviço. Então, você se preparar para isso, planejar para a sua empresa ir crescendo. E conforme ela for crescendo, você ir conseguindo administrar tudo. Então, se prepare para empreender, faça cursos nessa área, aprenda a vender os serviços. Então, para começar com o pé direito, você precisa ter essa estrutura de empresa. Ajuda muito você pensar que é de fato tentativa e erro. Então, para mim, eu fiz algumas parcerias com lojas grandes, achando que isso ia mudar o meu negócio. Eu escrevi para uma revista bem famosa e nada disso me trouxe retorno. E parcerias muito menorzinhas, algumas coisas que eu fiz em pequenas empresas deram muito resultado, muitas pessoas me procuraram. Então você vai ter que testar o que vai funcionar para você, não tem uma fórmula única. O importante é você não ficar parada só fazendo post no Insta, tá? Você precisa pôr a mão na massa e é tentativa e erro e uma hora dá certo. Então tem que pôr a mão na massa. Para finalizar, e muito linkado com o que eu acabei de falar, é você pensar em parcerias. É mais difícil fazer tudo sozinha. Para mim foi muito importante, por exemplo, ir para a ICI, que é a Associação Internacional de Consultores de Imagem, porque ali eu conheci outras pessoas que passavam o que eu passava, pessoas que me davam dicas, olha, para você achar a cartela de cores, vá nesse lugar, tal curso vale mais a pena. Então estar entre outras consultoras me ajudaram demais a entender esse comecinho de carreira. E mesmo quando a carreira já estava andando muito mais. Eu só escrevi um livro, que é o A Sua Moda, porque eu tinha outras colegas boas nas áreas dela, como a Lu, que fala de cores, Raquel de comportamento, Sil de tendências, e porque a gente se conheceu há muito mais tempo, mas eu consegui concretizar isso de fazer um livro em plena pandemia, porque eu tinha essas parceiras. Então pense em maquiadoras que podem complementar seu serviço, lojas, comece a fazer esses contatos porque faz bastante diferença. Então, espero ter te ajudado. Boa sorte no começo dessa sua carreira. Tem bastante vídeo interessante aqui no canal e deixa a sua dúvida ou seu comentário aqui que eu posso te ajudar. E eu espero você aqui na semana que vem. Até lá!